As pessoas não vão tolerar. Comecei a gravar, você tem que ser, se você puder me lembrar, porque às vezes eu me esqueço. As pessoas não vão tolerar que você sente do lado dela, porque o futum é muito grande. Aí eu vou tipo fazer uma proposta. Você vem, a gente dá uma roupinha limpinha, e você toma um belíssimo de um banho com um belíssimo do sabonete, a gente te empresta uma toalha, e depois, se você quiser continuar sujo, você, boa sorte. Aí falou, tudo bem. Aí ele aceitou, tomou banho, e muito feliz se sentou, passou tilak, e ele se tornou um dos discípulos de Srila Prabhupada, que ajudou na edição do sânscrito do Shri Chaitanya Charitamrita, do Srimad Bhagavatam, de todos os livros de Srila Prabhupada, com versos, com shlokas em sânscrito. E ele depois, eventualmente, ele foi morar na Índia, e ele viveu a última parte da vida dele na Índia. Ele criou uma escola de sânscrito, devotos do mundo inteiro vinham estudar com ele, né? E ele partiu ano passado. Então, um mendigo, ele pegou uma revista no lixo, e ele vivia no lixo, e ainda assim ele foi um discípulo, um Vaishnava muito querido, uma pessoa que era incapaz de fazer mal a alguém, de criticar alguém, sempre muito sério, um mendigo, né? Como é que você vai entender? Então, a gente estava falando sobre se render a um Sadguru, como esse Prabhu, Gopi Paranadhana Prabhu. Até o nome dele é lindo, tudo nele é bonito, né? Gopi Paranadhana Prabhu. Então, o Gurudev está dizendo que esse verso citado acima, ele é para essa pessoa que tem essa impressão devocional, que ela tem uma propensão natural a oferecer tudo para Krishna em Bhakti, com devoção. Aí diz que esse verso não é para os Kanista Adhikaris, aqueles que não têm impressões passadas, que estão recém começando a receber impressões neste nascimento, por entrarem de alguma forma em contato com os devotos. Se alguém tem um pouco de Shraddha transcendental, essa pessoa pode fazer uma oferenda. O Kanista Adhikari Vaishnava não tem muita fé, ele não é um devoto de alto calibre. Srila Swami Maharaj introduziu algo para seus novos discípulos. Mesmo que eles não tivessem recebido segunda iniciação, ele lhes dizia: vocês podem oferecer boga a Krishna cantando mantra Namo Mahabodhanyaya Krishna Prema Padayate Krishna Krishna Chaitanya Namine Gora Tushera Maha. E também o verso Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Então a pessoa pode levantar a seguinte questão: Srila Swami Maharaj recebeu a iniciação de seu Gurudeva ou não? Ele conhecia todas as regras, todas as proibições para se oferecer boga? Ele deu esses mantras que não são destinados a se oferecer boga, mas sim para se prestar reverências por ignorância? Ou ele fez isso de propósito, conscientemente? Qual é a realidade? Aí o Gurudeva diz: a realidade é que Srila Swami Maharaj considerou: de alguma forma eu devo aos poucos introduzir todas as regras e proibições. Para esses neófitos, a única regra, a única proibição é que eles não devem comer carne, ovos, nem beber álcool. Eles não devem fumar, nem se ocupar em atividades abomináveis. Eles devem, desta forma, pensar que são devotos. Para esse objetivo, o seu Prabhupada deu iniciação no mantra Hare Krishna e disse a seus jovens discípulos: agora vocês são devotos, vocês podem oferecer boga com este mantra Namo Brahmanya Devaya. Mas este não é um mantra de oferenda. Ele sabia disso, mas ele de propósito não deu o mantra de oferenda, porque naquela época seus discípulos não estavam qualificados para recebê-lo.
seguir aquele processo todo da forma apropriada era muito difícil para eles. Agora, contudo, muitas águas já rolaram. Muitas águas já rolaram por debaixo da ponte. Agora eles são muito qualificados, mais ainda do que os indianos. Eles podem fazê-lo agora. Agora, eles devem fazer oferendas de acordo com os procedimentos adequados. E o seu Prabhupada, por isso, me enviou até eles e até vocês. Ele falando com a audiência. Ele me disse: vá e introduza todos esses princípios. No momento, os devotos oferecem agarbati, incenso, por muito mais tempo do que o necessário quando eles realizam a arati. Então o Gurudeva está falando assim que alguns devotos têm esse hábito de oferecer incenso assim, como se tivessem, assim, cada artigo que eles oferecem durante 10 minutos, assim, fica assim. Aí Gurudeva explica que nesse momento em que o devoto está fazendo essa oferenda tão prolongada de artigos, Krishna está com muita fome, pensando quando é que ele vai terminar afinal. E aí depois do incenso eles oferecem a lamparina, e de novo por um monte de tempo. E novamente Krishna pensa: meu Deus, estou com tanta fome, se ele não parar esse arati logo, eu vou morrer de fome, eu vou morrer hoje de tanta fome. Por isso Krishna foge enquanto eles praticam o arati, eles realizam o arati. Não sigam este procedimento, vamos dizer assim, drawn out. Qual seria a tradução para drawn out? Não sigam esse procedimento, nada a ver, talvez fosse isso, né? Se tem algum professor de inglês de plantão, por favor, drawn out. Não siga esse procedimento, nada a ver. Mas o Gurudeva nunca falaria assim, né? Procurem seguir o que foi escrito nas escrituras que ensinam os procedimentos adequados. Vocês podem oferecer agarbati a Krishna 3 vezes e depois para os seus companheiros. A lamparina pode ser oferecida 14 vezes, mas não mais do que isso. Caso contrário, Krishna vai ficar muito irritado e vai fugir do altar. Krishna especialmente teme se você oferece a chamara da maneira inadequada. E ele pensa assim, Krishna pensa assim: ele veio fazer uma oferenda, mas ele está aqui na minha frente fazendo exercícios. Não descubram, não inventem coisas novas. Sigam o que está escrito nos shastras autorizados. Srila Swami Maharaj, de alguma forma, ocupou seus discípulos. Era muito difícil para ele Gurudeva quer dizer, como teria sido para qualquer devoto puro, guru puro, naquela ocasião, introduzir os verdadeiros procedimentos estritos. Jena tena prakarena. Jena tena prakarena. Ele foi apresentando os discípulos à linhagem de Bhakti, ao processo de Bhakti, e ocupando-os gradativamente. E aí Srila Prabhupada, agora tem os editores do Katha, eles citam aqui uma palestra que Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada deu no dia 20 de dezembro de 1966. Eles falam assim: Rupa Goswami, um dos grandes acharyas, diz: Jena tena prakarena mana Krishna niveshayet. A primeira função, a coisa mais importante é que de alguma forma as pessoas devem ser conscientes de Krishna. Quanto às regras, as proibições, os regulamentos, aí Prabhupada cita: Yena tena prakarena mana Krishna niveshayet sarve vidi nishedasya etayor eva kinkara. Se alguém adota essa linha de atividades, ou seja, a consciência de Krishna, então
se alguém adotar essa consciência de Krishna, então todos os regulamentos vão acompanhar essa pessoa, assim como o servo acompanha o amo. Se o amo começa, o servo se o amo caminha, o servo o acompanha. Da mesma forma, as regras e proibições vão acompanhar automaticamente aquele que adotar a consciência de Krishna. Então, isso assim, Srila Prabhupada estava falando com os discípulos em 1966. Aí ele continua dizendo assim: chegou agora então a hora de nós reformarmos e progredirmos. No momento da oferenda, no momento de oferecer suas preparações, vocês devem proferir os mantras corretos. Etat Naivedyam Satula Sipaniya Jalam. E aqui o mantra, né, o Goura Mantra. E assim por diante. A princípio você deve se lembrar do seu Gurudeva, né, você está fazendo oferenda. Então o Gurudeva diz: esse mantra é Etat Naivedyam Satula Sipaniya Jalam. Você está oferecendo Tulasi Devi, folhinha de Tulasi Devi, com paniya, com água, né? Da mesma forma que a Advaitacharya, ele pegava a aguinha do Ganges, colocava a folhinha de Tulasi e assim ele oferecia esses dois ingredientes transcendentalmente mágicos para orar para que Krishna aparecesse. Então, Etat Naivedyam Satulasi Paniya Janam. Da mesma forma, o Gurudeva explica que o ingrediente mais importante na oferenda é essa folhinha de Tulasi Patra com a aguinha da Ganga, né, colocada sobre cada oferenda. Então, aí Gurudeva continua: a princípio, em primeiro lugar, você deve se lembrar do seu Gurudeva e pensar: Krishna pode rejeitar minha oferenda, mas jamais rejeitará a oferenda do meu Gurudeva. Por isso, você deve oferecer a boga a Gurudeva não para que ele coma. Você oferece a boga a Gurudeva para que ele faça a oferenda dessa boga a Radha Krishna e Mahaprabhu. Então, o primeiro procedimento, você vai oferecer flores aos pés de lótus do seu Gurudeva, você vai estabelecer um belíssimo de um assento, uma almofadinha bem fofinha, e vai convidá-lo para se sentar. Depois você vai lavar os pezinhos dele, vai lavar a boquinha dele, né? E aí você vai, enquanto você está fazendo isso, você vai estar meditando nisso que o Gurudeva está explicando, né? Gurudeva, Mahaprabhu, Radha Krishna, eles vão rejeitar a minha oferenda porque eu estou com o meu coração completamente contaminado, né? Eu, quando me olho no espelho, eu penso que eu sou um menino. Ou então as devotas podem pensar: quando eu me olho no espelho, eu penso que eu sou uma menina, né? Então eu entro no altar em Dehatma Buddhi, eu entro no altar, tenho iniciação, sou misericordiosamente me deu iniciação, mas eu entro no altar tendo esse conceito de que eu sou esse corpo. Então eu vou pedir, ofereço, entrego a boga às suas mãos, ó Gurudeva, para que o Senhor a ofereça a Radha Krishna Mahaprabhu. Aí depois disso, você deve fazer o procedimento perante a deidade. Mesmo hoje em dia em Puri, no Radha Kanta Mata, a Vigraha de Shri Gopal Guru recebe a boga, né, o Pujari primeiro chega para a Vigraha de Shri Gopal Guru Goswami, um grande, enorme Gaura Bhakta. E depois disso, pensando que Gopal Guru está fazendo a oferenda, a boga é oferecida a Thakurji. Radha Kanta Mata, né? Ainda hoje. Procurem seguir todos esses princípios. Aqueles que não receberam segunda iniciação, those who have not, então aqueles que não receberam segunda iniciação, portanto, devem receber iniciação. Caso contrário, se o Guru achar que essas pessoas devem esperar um pouquinho mais para receber Diksha,
Esses discípulos poderão oferecer desta maneira: Prabhu, eu não sei de nada. Ó Gurudeva, por favor, ofereça este alimento em meu nome. Então, esse que não recebeu iniciação pode fazer isso. Krishna é Bhava Grahi Janardana. Ele aceita a oferenda segundo o nível da qualificação devocional do devoto que esteja fazendo a oferenda. Semelhante devoto pode oferecer a boga segundo a sua capacidade. Prabhupada afirmou em sua palestra no dia 25 de maio de 1969, mas em tudo que nós fizermos, a devoção e a sinceridade são os fatores reais, essenciais. Há uma expressão em sânscrito, Bhava Grahi Janardana, significa que o Senhor aceita o serviço prestado em emoção devocional. Se vocês são sinceros ao oferecerem algo ao Senhor, por amor devocional, Ele vai aceitar a sua oferenda. O procedimento pode não estar muito correto, mas se o desejo for sincero, Ele aceita a nossa oferenda. Isso também está confirmado na Gita. Ele aceita alimentos dos devotos, porque esses alimentos lhes são oferecidos em pleno ou em completo amor e afeição. Isso é necessário. Alguém? Será que fomos eu? Fomos eu? Não, foi o Prabhu aqui. O nosso anfitrião. Onde nós estávamos? Estávamos nessa explicação lindíssima. Aí Gurudeva termina dizendo que agora terminou o momento período da palestra. Se vocês tiverem alguma pergunta, ou se vocês quiserem tratar de algum assunto comigo, podem vir me ver. Nossas aulas aqui na Alemanha já terminaram. E agora a nossa escola irá para os Estados Unidos por alguns dias. Então Gurudeva fofissimamente fala em relação às suas turnês, que ele se refere às suas turnês como a nossa escola. Nós agora levamos um banho de compreensão profunda sobre qual deve ser a nossa atitude perante a nossa deidade adorável. Quer tenhamos uma belíssima forma de Thakurji, quer ainda não nos consideremos preparados para ter uma belíssima forma de Thakurji, né? Mas Gurudeva está explicando, citando Shastra como o ingrediente essencial na vida de um Bhakta é a sua sinceridade, né? Quais foram as duas palavras? Sinceridade e... Ele usou duas palavras, né? Srila Prabhupada, na verdade, usou sinceridade e... Quem se lembra? Oi? Que foi mesmo? É que eu não estou conseguindo... O Prabhu que está lá do outro lado ouvindo, ele está falando, mas eu não estou... Acho que ele está falando a palavra que eu quero. Devoção e sinceridade, claro, né? Prabhupada diz. Mas em tudo que fizermos, o essencial, as coisas essenciais são a devoção e a sinceridade. Né? Como os nossos acharyas explicam tão bem, né? Quando a gente estuda os caminhos, quando a gente estuda os caminhos, o que os acharyas explicam sobre Karma Kanda, Jnana Kanda e Bhakti Kanda? Eles explicam que se a pessoa que pratica Karma Kanda, a pessoa que pratica Jnana Kanda e a pessoa que pratica Yoga mística, Yoga místico, né? Yoga masculino, Yoga místico, pessoa que pratica Tapasya, todas essas práticas,
elas só terão sucesso se essa pessoa fizer essas práticas com pelo menos uma pitada de devoção. Se não houver bhakti, sem bhakti, não existe possibilidade alguma de alguém ter sucesso na vida. Vejam como importante quão é importante esse ingrediente mágico chamado Bhakti. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o que a gente viu até agora, que assim, se você não tiver nenhuma pergunta, a gente vai passar para um outro texto que a gente começou a ler no último encontro e que eu imagino vocês gostaram muito. Também gostaria de aproveitar, antes de começar a ler esse outro texto, a continuação desse outro texto, eu gostaria de anunciar para vocês que a gente vai fazer algumas reformulações nos nossos programas para a gente incluir mais conteúdo de diferentes livros sagrados do nosso querido Gurudeva e do nosso querido Srila Prabhupada também. Então a gente vai... Eu tenho convidado vocês várias vezes, alguns devotos já aceitaram. Assim, esse projeto ele se chama Hridaya Govinda. Meu filho se chama Hridaya Govinda. O projeto se chama Hridaya Mandira. E esse Hridaya Mandira é o templo do seu coração. E você já deve saber, se você assiste esses programas, se você já se expôs, já teve a graça de se expor ao Harikatha de Shripad Bhaktivedanta Van Maharaj, dos outros Maharaj como Shripad Sudadvaita Maharaj, que tem viajado pelo Brasil, tantas vezes já veio aqui dando a misericórdia do seu belíssimo Harikatha, a Shrimati Shamarani Didi, que também tem um Harikatha muito doce e que já veio ao Brasil algumas vezes. Então vocês já ouviram que a importância de fazer Sankirtan e de termos voz ativa no Sankirtan e no Harikatha. Gurudeva é um exemplo. Gurudeva viaja ao mundo inteiro com seu sannyasi vrinda, com seus discípulos tão bem preparados, e toda vez que ele dá um programa, ele vai chamando um a um daqueles Vaishnavas, e esses Vaishnavas falam, ele muitas vezes corrige os Vaishnavas. Ele está demonstrando que todos devem se preparar, todos devem ansiar para dar Harikatha. Eu não diria assim, por exemplo, que eu dou Harikatha, mas eu dou o Harikatha do meu Gurudeva. Eu estou tentando compartilhar com vocês o Harikatha do meu Gurudeva, Então, assim, o foco desse anúncio que eu estou falando para vocês é assim, que esse templo do seu coração, Hridaya Mandira, ele está com as portas permanentemente abertas para vocês fazerem suas propostas e compartilharem com os outros devotos e devotas de língua portuguesa temas, trechos, livros, e assim por diante, que inspiram vocês e podem inspirar os outros devotos, que se inspiram. Se algo que Srila Gurudeva fala num livro, ou numa palestra, ou numa caminhada, inspirou tanto você que está assistindo, então essa mesma fonte de inspiração, ela pode ser transferida para o coração de outros devotos e outras devotas. Essa é a ideia do Hridaya Mandira, porque o Hridaya Mandira é o templo do seu coração,
é o que Chaitanya Prabhu ensina naquele belíssimo passatempo Gundicha Mandira Marjana. Esse passatempo que a gente tem a esperança de um dia poder ler de manhã, que os horários da manhã são totalmente dedicados a Mahaprabhu. A gente vai ler esse passatempo, e nesse passatempo Mahaprabhu pessoalmente ensina como cada um dos seus devotos pode limpar o templo do próprio coração, né? Então, assim, está feito o anúncio, nós vamos estar reformulando os programas de maneira a poder prestar um serviço mais satisfatório para vocês, e nós estamos sempre, somos uma equipe completamente, como é que eu vou dizer, flutuante, vamos dizer assim, né? Mas nós só queremos deixar, em nome dessa equipe que participa, que dá opinião, a Premalata Lari eu acredito que ela vai retomar, Pundarikasha Prabhu também, ele já está preparando, está esquentando as turbinas para começar, Anuradha Didi também vai começar. Então, assim, os devotos e as devotas estão se preparando para a gente fazer com que o programa seja mais variado e que sempre o Hridaya Mandira seja um projeto de oportunizar a que vocês dinamizem o seu processo de bhakti, tá? A gente estava lendo esse belíssimo relato de uma discípula muito querida de Srila Gurudeva. Aí eu gostaria de pedir para vocês me lembrarem onde nós paramos. 3 meditações diferentes, foi isso? Ele falou dos procedimentos, ela estava descrevendo como o Srila Gurudeva ensinou para ela 3 meditações diferentes sobre os diferentes passos do puja. Foi isso, Prabhu Madan Gopal? Eu não sei se eu parei num subtítulo, deixa eu ver aqui. Eu devo estar anotando essas coisas porque... nós estávamos falando sobre Shingara, se lembra? Nós estávamos falando sobre... ela estava explicando como o Gurudeva ensina o que é Shingara. Então, assim... é brincadeira, né? Mas, enfim, eu acredito que nós paramos no estilos de ensinar e aprender, num subtítulo. Antes, Srila Gurudeva explicou como o discípulo pode adorar a forma de sadhaka do seu Gurudeva e como ele também pode adorar a forma de saki, de manjari do seu Gurudeva. E depois ele explicou que o discípulo ele pode, na sua meditação, fazer adoração meditando naquela forma de saki que ainda nem foi revelada a ele por Gurudeva. E que nesse caso as oferendas são feitas sem mantra, né? Fazemos Shingara lá em Vraja quando estamos meditando na forma de saki de Gurudeva. Lá em Vraja fazemos Shingara. E aqui puja e adoração quando meditamos em nós mesmos e em Gurudeva em nossas formas de sadhaka. Quando oferecemos seva aqui nesta forma de sadhaka, esses mantras funcionam mais como adoração. Quando oferecemos seva aqui nesta forma de sadhaka, estes mantras funcionam mais como adoração. Fazemos Shingara. Shingara significa vestir, decorar Radha Krishna. Então fazemos Shingara lá como sakis, mas não oferecemos adoração assim.
de saque para saque. Oferecemos guirlandas, essências e flores e tudo de saque para saque, mas não fazemos isso com mantra. Nós já falamos a respeito disso em outros momentos dos nossos encontros. Que, por exemplo, quando você está lá no mundo espiritual, você já alcançou sua forma espiritual perfeita. Você está praticando Prema Bhakti. Aí você vai colher umas frutinhas silvestres para oferecer a Krishna, Aí você não vai pegar, se você for menino, você não vai pegar um cordãozinho e falar para Krishna: espera aí, Krishna, que eu vou cantar os mantras apropriados para eu oferecer para você essa boguinha, Então não, você vai oferecer para Krishna com naturalidade, sem essa série de regras todas. Vocês devem se lembrar que nós já vimos isso, E também vocês devem se lembrar que nós falamos constantemente sobre o fato de que tudo no caminho espiritual vai assumindo tonalidades diferentes à medida que a gente, enquanto indivíduo, cada um de nós, enquanto indivíduos, vai galgando os degraus no caminho de Bhakti. Então, se você está antes de Anartha Nivritti, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti. Então, se você está no seu processo de Sadhana Bhakti antes de Anartha Nivritti, a sua realidade é uma. E se você está no processo de Sadhana Bhakti depois de Anartha Nivritti, a sua realidade é outra. Porque se você está praticando sua devoção já com o seu coração praticamente livre das travas todas, de todos os empecilhos, obstáculos, na forma de ofensa, na forma de raiva, luxúria, ilusão, loucura, e assim por diante. Então, se você está antes disso, então o seu processo é muito custoso, como se diz em Goiás, É muito custoso, é muito complicado. Você não consegue visualizar com clareza o formato do processo. Mas depois que você passa de Anartha Nivritti, o que vem? O que vem depois? Algum respondedor de plantão? O que vem depois de Anartha Nivritti? Prabhu-Rei, algum Prabhuji, alguma Didi, alguma... Desculpa, Prabhu, aqui estou com um problema hoje de internet, está complicado. Qual foi a pergunta do senhor? Qual é o passo que vem no processo de gradativo de Bhakti, começando com Shraddha? Qual é o passo que vem depois de... Sanga, Bhajana Kriya, depois vem Anartha Nivritti, depois vem Nistha. Isso, Nistha, essa era a pergunta. Então, você chega a Nistha, então a característica de Nistha a característica geral de Nistha é que você tem uma fé estável. E você tem essa fé firme de que Srila Gurudeva, uma vez que você já tenha tido contato com Srila Gurudeva e tenha percebido os sintomas da sua grandeza transcendental, e que por isso você se rende aos pés dele, aceita a iniciação, Então aí você, quando chega nesse momento, o tempo todo recebendo a shiksha do seu Gurudeva, aí você tem essa fé estável em Guru, Shastra e Sadhu. E aí a realidade do seu caminho é completamente diferente. Então ela diz aqui, só para fechar agora, é só mais um parágrafo. Aí, se você puder aguardar, estilos de ensinar e aprender. Srila Gurudeva não me ensinou estas meditações de maneira tão sistemática assim. Ele foi me explicando cada uma a seu tempo, não me revelou tudo de uma vez, explicava algo e mais tarde explicava algo mais. Por fazer daquela maneira, o fazia no meu ritmo, acompanhando o meu aprendizado.
Por isso pude assimilar as coisas. Quanto à minha apresentação, ela está falando da apresentação do que ela recebeu de revelação do seu Gurudeva, ela é um tanto linear e analítica. Infelizmente, esta me parece a única maneira de fazê-lo. Tive a boa fortuna de me sentar na frente de Gurudeva meia hora cada vez ao longo de um bom período de tempo. Esta oportunidade já não existe mais. Ele me apresentava algo que eu podia usar e em seguida me apresentava algo mais que eu podia usar também. Era um processo bastante natural e não apenas algo baseado no afã de juntar muita informação. Então aqui ela está fazendo uma análise, como ela mesma diz, linear, analítica. Uma análise analítica, brincadeira, né? Mas enfim, ela está fazendo essa análise para demonstrar algo que você observa também na Lila de Mahaprabhu, que os devotos da Bengala todo ano iam ter o darshan de Mahaprabhu, morrendo de saudade de Mahaprabhu. Todos iam participar, era do Ratha Yatra, né, se eu não me engano. Eu acredito que eles aproveitavam que ia haver o festival de Ratha Yatra, e aí tinha um darshan do Senhor Jagannatha e também de Mahaprabhu. E numa dessas visitas de todos aqueles grandes devotos da Bengala, não sei se foi Tapana Mishra, mas um devoto perguntou assim, o que é Vaishnava que? Quem é um Vaishnava? Qual é a definição de um Vaishnava? Aí, naquele ano, Shri Gauranga Mahaprabhu, ele deu a definição clássica de um Kanista Adhikari para os devotos. E parou. Ele deu a definição de um Kanista Adhikari. Kanista Adhikari. Qual é a característica? Ele tem fé em Thakurji. Ele faz o seva para Thakurji com muita fé. Mas ele não consegue respeitar os Vaishnavas da forma adequada. Então, Mahaprabhu, com isso, ele terminou a explicação. E aí se passou um ano, e aí o devoto novamente perguntou, Vaishnava que? Quem é um Vaishnava? Aí Mahaprabhu citou alguns versos do Srimad Bhagavatam, falando do Madhyama Adhikari, né? Que ele tem Prema, Maitri, Kripa e Upeksha, né? E aí os devotos ficaram, olha só, que Mahaprabhu esse ano está sendo mais misericordioso, está explicando em maior profundidade, está descrevendo em maior profundidade o perfil de um Vaishnava. Aí no ano seguinte o mesmo devoto perguntou de novo, Vaishnava que? E aí Mahaprabhu descreveu o Dhamma Adhikari, cuja característica principal é que ele vê o seu humor puro de devoção a Krishna em cada ser vivo que ele encontra, né? E por isso, para ele poder pregar a consciência de Krishna, já que ele não vê diferença entre nenhum ser vivo, porque para onde quer que ele olhe, ele vê Vrindavana. E para o coração de quem quer que ele olhe, ele vê Diva, ele vê a forma transcendental da Diva. Então ele não tem como pregar. Se ele está vendo a forma transcendental da Diva no coração da pessoa mais que pecaminosa, como é que ele vai pregar? Né? Então o Gurudeva está fazendo exatamente a mesma coisa. Então é muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão, observar como o nosso querido e eterno e amado Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Gurudeva, como ele replica perfeitamente a atitude de Mahaprabhu. Que Mahaprabhu, entre tantas outras missões que ele veio cumprir, que ele vem cumprir, né, como o Avatar dourado, o Prema Yuga Avatar, o Avatar da era de Prema, do amor divino, né, ele vem ensinar a cada um de nós o que é ser um Vaishnava, né? Então Srila Gurudeva, assim, em cada segundo da sua vida transcendental, em cada letra de cada palavra que ele fala, ele está sendo ele representa uma transmissão perfeita de conhecimento, que vem diretamente
de Nityananda Prabhu, né? Se lê no Chaitanya Charitamrita, Gurudeva, ele é a personificação da misericórdia de Nityananda Prabhu, né? Então, nós vamos terminar aqui no segundo parágrafo desse subtítulo aqui chamado Estilos de Ensinar e Aprender. Segundo parágrafo. Segundo parágrafo, estilos de ensinar e aprender. E eventualmente nós vamos disponibilizar esse texto para todos vocês conhecerem mais a grandeza do seu Gurudeva, né? Um dos motivos principais para a gente estudar os livros de Srila Gurudeva, Srila Prabhupada e dos outros acharyas Vaishnavas, é para a gente conhecer a grandeza deles, e por isso a gente ter elementos para glorificá-los cada vez mais. Porque quanto mais a gente glorifica a Gurudeva, mais a gente se afasta de tudo que é inauspicioso, né? Quanto mais a gente glorifica os discípulos de Srila Gurudeva, né, mais a gente se aproxima ainda do que é auspicioso. Porque se você glorifica os devotos, os discípulos de Gurudeva, dedicados a pregar a consciência de Krishna, a viajar pelo mundo inteiro, né, como Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj, ele é requisitado no mundo inteiro. Então, se vocês glorificam esse discípulo tão querido de Srila Gurudeva, então com certeza você satisfaz o coração de Srila Gurudeva, né? E assim, se você glorifica cada um desses devotos e devotas que estão assistindo, que são vocês mesmos, né? Se você glorifica, você tem aqui um grupo de devotos assistindo, então você sabe que um ou outro devoto está assistindo, você glorifica esse devoto, né? Essa devota. Existe uma regra, uma prescrição védica que diz que você não deve elogiar nem criticar ninguém. Aí o Sripad Padmanabha Maharaj perguntou: mas Gurudeva, os devotos estão sempre glorificando os outros devotos? Os Vaishnavas, né? Srila Prabhupada, por exemplo, tinha mania de dizer que cada vez que ele falava de um devoto, ele falava: esse é o maior dos Vaishnavas. Prabhupada Maharaj, esse é o maior dos Vaishnavas. Dhruva Maharaj, esse é o maior dos Vaishnavas. Ambarish Maharaj, esse é o maior dos Vaishnavas. Mas como é que é isso então? Se a gente não deve elogiar nem criticar ninguém? Aí Srila Gurudeva, com aquele jeitinho dele, bem tranquilo, assim, bem tolerante, paciente, fala assim: Maharaj, essa instrução é para o povo em geral, né? Essa instrução é em relação àqueles que não estão trilhando o caminho de Bhakti. Porque se você não elogia, se você não glorifica alguém que esteja trilhando o caminho de Bhakti, você vai eventualmente entrar em apuros, né? Você vai entrar em apuros, porque senão o que você vê, o que você enxerga na frente dos seus olhos? Está diante de um devoto, uma devota, o devoto e a devota cantam o santo nome, servem a seu Gurudeva segundo a sua possibilidade, qualquer que seja a limitação que eles possam ter. Isso não é problema meu, não é problema de ninguém, né? Então, se você não elogia esse devoto, aí você não... Primeiro que você não vai conseguir satisfazer seu Gurudeva, você não vai satisfazer o devoto, não vai satisfazer o Gurudeva, e o pior de tudo mesmo, francamente falando, é que você não vai satisfazer a si mesmo como alma. E se você não se satisfaz como alma, o que você vai fazer da sua vida, né? Se você não se satisfaz como alma, como é que você se satisfaz como alma? Cheto Darpanam Marjanam Bhava Mahadavagni Varpanam Sheyakarava Chandikavitarnam Vidyavadu Jivanam. Mahaprabhu está respondendo. Em cada palavra do Shikshastaka, Mahaprabhu está respondendo para você como é que você pode se satisfazer enquanto alma, não como um homem ou uma mulher, um brasileiro, um indiano. Não, enquanto alma. Param Vidyate Shri Krishna Sankirtana. Sankirtana significa você glorificar
você cantar as glórias do nome, da forma, das qualidades dos passatempos e também as glórias dos devotos de Krishna. Isso é Harikatha, isso é Sankirtana. Como o Gurudeva sempre fala assim, quando você... Prabhupada também fala isso assim, num comentário que a gente leu do Chaitanya Charitamrita, se eu não me engano, acho que eu estou misturando, não, acho que foi Srila Bhakti Balatirtha Maharaj fala, que quando você fala o nome dos Vaishnavas, você está se purificando de maneira que você não pode imaginar, só de falar o nome dos Vaishnavas. Né? Então assim, é um processo muito lindo. Né? Adorar, eles são objetos de adoração. Thakura de, Guru de, Vaishnava de, Vaishnavi de, né? Eles devem ser adorados. Né? Como outro dia, a gente estava assistindo um vídeo em que Shripad Ban Maharaj estava liderando um Vaishnava Puja em Navadvip. E os Vaishnavas que estavam sendo adorados eram Tirtha Maharaj, Shripad Tirtha Maharaj e Shripad Madhava Maharaj. E todos os outros sannyasis, todos os Vaishnavas, uma romaria infinita de Vaishnavas oferecendo incenso, lamparina de ghee aos pés de lótus desses dois Vaishnavas. Então isso é cultura Vaishnava. Né? Isso é a verdadeira cultura Vaishnava. O resto é tudo brincadeira. Né? E às vezes até brincadeira de mau gosto, mas você vai fazer o quê, né? Uma questão de escolha, né? Então, aqueles de vocês que quiserem participar do Hridaya Mandir, vocês são super bem-vindos. Né? Esse é o Templo do Seu Coração, é um projeto que se destina, entre tantas outras coisas, a disponibilizar a vida, a essência da vida no templo para alguém como Brajeshwari Didi, que é uma devota que mora praticamente sozinha em Maceió e que de vez em quando vai lá e assiste um programa desse. Não tem sanga. Né? Então, a ideia básica é essa, assim, você não tem sanga, ou você não sabe inglês, então você não consegue ler um livro de Srila Gurudeva que só está em inglês. Então essa é a ideia. Você pode também ler um livro de Srila Gurudeva que está em português, um livro de Srila Prabhupada que está em português, e servir os Vaishnavas e Vaishnavis. Né? Ok, Go Premanandi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Sachidanand, Jaya Gaura Hari, Sachidanand, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachidanand, Jaya Gaura Hari, Sachidanand, Jaya Gaura Hari, Jaya Sachidanand, Jaya Gaura Hari, Sachidanand, Jaya Gaura Hari. Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Shri Radha Raman Bihari Jiu Ki Jai, Radha Govinda Jiu Ki Jai, Radha Binod Bihari Jiu Ki Jai, Radha Shyama Sundar Jiu Ki Jai,
Jai. Gopinath Jiu Ki Jai. Jai. Radha Vinoda Jiu Ki Jai. Radha. Quem mais? Radha Madan Mohan Ki Jai. Quem mais? Gopinath Ki Jai. Radha Gopinath Jiu Ki Jai. Mais alguém? Radha canta Jiu Ki Jai. Banki Bihari Jiu Ki Jai. Banki Bihari Jiu Ki Jai. Radha Damodara Jiu Ki Jai. Ki Jai. Nitai Go Premanandi. Dandavat Pranam. Svancha Kalpa. Tarubhasha Kripa Sindhu Bevacha. Pachitanam Pavanidyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam. Radhe Radhe.